Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar novamente com os irmãos reunidos como igreja, né? Usando mais uma vez a mediação das tecnologias digitais, da informação e comunicação para esse encontro, né? Que embora virtual, é um encontro da igreja, né? Onde nós nos propomos a cultuar a Deus juntos, né? Tenho visto que não só eu, mas um grupo bom da igreja se coloca ansioso, né? Para receber os links de acesso aos cultos todos os dias. E isso tem sido uma grande vantagem desse modelo, né, de culto virtual, porque aumentou a nossa quantidade de encontros semanais, né? Agora nós podemos nos encontrar todos os dias, podemos cultuar a Deus juntos todos os dias, né? E além disso, esse registro em vídeo fica disponível para que a gente possa compartilhar com amigos, com pessoas próximas e até mesmo com estranhos, né? Pessoas mais distantes que acabam tendo acesso a esse registro e sendo abençoados, sendo fortalecidos, sendo consolados, sendo edificados pelo Senhor Jesus, como foi colocado ontem no nosso estudo sobre o dom de profecias. Nós nos sentimos realmente muito felizes por estarmos juntos com os irmãos. Claro que queremos que rapidamente tudo isso passe para voltarmos a nos encontrar pessoalmente, porque nada como o carinho, o afeto, não é? O encontro nosso com a igreja, onde nós podemos compartilhar nosso afeto, nosso carinho com os irmãos. Temos saudade, sim, e desejamos que isso em breve possa acontecer novamente, e oramos a Deus nesse sentido e pedimos que Deus então possa abençoar o povo brasileiro, a nação brasileira, para que o mais breve possível possamos sair dessa situação. Queremos então orar, dando início a essa reunião, a esse culto de adoração ao Senhor, justamente pedindo que Deus nos abençoe, que Ele visite nossos corações, que Ele receba a nossa adoração, né? E receba a nossa devoção e que nos abençoe. Principalmente abençoe ao povo do nosso país, especialmente aqueles que estão enfermos, né? Enfim, que Deus possa nos ajudar. Vamos orar, iniciando esse culto. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção, queremos orar, Senhor, pedir a Tua intervenção, pedir a Tua ajuda, Pai, derrama da Tua graça, visita-nos, Senhor, nos abençoa, Pai amado, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, os nossos governantes, dirige esse país, Senhor, ó Deus, dando realmente uma experiência ao nosso povo. Amém. Ó Senhor, tem misericórdia, abençoe os enfermos, não só nosso, mas de todos os lugares do mundo que estão passando por essa dificuldade nesse momento, alguns com maior gravidade. Senhor, tem misericórdia, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, nossos pastores, ó Deus, que Tu possas tomar a nossa igreja em Tuas mãos, os irmãos, especialmente aqueles, ó Deus, que estão no grupo de risco, os anciãos da sua casa, Senhor, que Tu proteja, Tu guarde, Senhor, para que nada de mal possa lhes ocorrer. Pedimos a Tua bênção para a nossa vida, para esse culto, que Tu venha falar conosco, Tu venha se manifestar, Tu venha, Senhor, nos trazer uma palavra de alerta, de consolo, de bênção.
Nós oramos assim, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vou convidar os irmãos, então, para esse momento de louvor, de adoração. Nós vamos estar cantando, não é? Um cântico, justamente um cântico que é também o grito da igreja nessa última hora, o desejo do coração dos servos do Senhor nessa última hora, que é o desejo de que o Senhor Jesus volte, não é? Para buscar a sua igreja. É o desejo, é o grito de Maranata que nós damos nessa hora, porque sabemos que os sinais apontam para isso e a igreja deseja, a igreja quer que isso aconteça o mais rápido possível. Nós ansiamos por esse dia. Vamos louvar então ao Senhor, cantando esse hino de adoração ao nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é o 4º ano em que eu e minha família passamos a Páscoa com os irmãos na Igreja Corpo de Cristo. Uma bênção que o Senhor tem nos dado nessa última hora, tem nos permitido estar com os irmãos. E lembro que ao longo desses anos temos tido a oportunidade de trazer uma palavra à igreja exatamente nesse período de celebração da Páscoa. Nós, como grupo, não temos inclinação para guardar datas comemorativas, nos ater a essa questão de datas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a Páscoa é uma data especial no calendário cristão, não é? Nós não conhecemos, por exemplo, quando Jesus nasceu. Há muita controvérsia sobre a data do nascimento de Jesus, mas existe uma certeza absoluta quando ele morreu, não é? Quando ele foi crucificado, porque foi exatamente num período de comemoração da Páscoa. Isso nos fala da importância desse ato, da importância desse acontecimento para a história da humanidade, não é? Deus teve esse cuidado de deixar marcado esse momento na história para que nós pudéssemos sempre lembrar dos fatos, desse fato que aconteceu e que mudou as possibilidades da nossa vida, mudou as condições que nós tínhamos diante de Deus. Há 4 anos, né, num domingo de Páscoa, depois de levantar os principais acontecimentos que marcaram aquela última semana do ministério de Jesus, nós refletimos com os irmãos sobre um dos momentos, um dos acontecimentos especiais daquela semana, daquela última semana da presença de Jesus, da estada de Jesus no mundo. O acontecimento que nós destacamos na ocasião foi a traição sofrida por Jesus quando Judas o entregou para ser preso, martirizado e morto. O tema daquela reflexão foi: quem pode trair Jesus? Vimos algumas possibilidades de por que Judas teria traído Jesus, teria cometido esse ato. Então concluímos que qualquer um de nós pode ser um Judas, pode ser um traidor de Jesus, se não nos apegarmos firmemente à verdade e não estivermos focados, não é, em Cristo, não tivermos os nossos olhos voltados para a eternidade, olhando para Jesus como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que é o único capaz de tirar o nosso pecado, de nos curar da enfermidade do pecado e nos dar vida plena, vida eterna. Em 2018, agora num sábado, né, chamado Sábado de Aleluia, também
apresentamos os principais acontecimentos e depois disso nós focamos, nós separamos para a nossa reflexão outro acontecimento extraordinário daquela sequência de fatos que aconteceram naquela semana. E nós destacamos justamente a crucificação do Senhor Jesus. Nossa reflexão teve como tema a mensagem da cruz. Na ocasião, disse ter sido esse o principal acontecimento daquela semana tão especial que marcou a história da humanidade, a crucificação de Jesus, sua morte, que nós classificamos como a morte dos 3 Vs: morte vitoriosa, morte vicária e morte vivificante. Morte vitoriosa porque foi por ela que Jesus venceu o poder do mal. Na verdade, foi por ela que Jesus se tornou o libertador da humanidade. Jesus venceu o poder do pecado, o poder destruidor deste vírus mortal. Então, por isso, morte vitoriosa. Morte vicária, porque ela se deu em nosso lugar. A palavra vicários, uma palavra latina que quer dizer em lugar de. Então, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus nos substituiu, marcando a justiça de Deus, um ato de justiça de Deus para com o mal que havia sido cometido pelo homem. Então, a morte de Jesus foi vicária, para que nós pudéssemos ser justificados do nosso erro, do nosso pecado, e pudéssemos ter a nossa restauração, a restauração da nossa identidade, a restauração da nossa comunhão com o Pai. E morte vivificante é uma aparente contradição, como uma morte pode trazer vida, mas essa foi a morte de Jesus. A morte de Jesus teve o poder de nos trazer vida, vida plena, vida perfeita. Por isso a morte dos 3 Vs. E no ano passado, nós destacamos, no ano passado, destacamos outro fato que marcou aquela última semana de Jesus entre nós, que foi a sua ressurreição. Na ocasião, disse que havia me enganado na Páscoa de 2018, quando afirmei que a crucificação teria sido o fato mais importante ocorrido naquela semana. Porque, de fato, não foi, O fato mais importante daquela semana não foi a crucificação, foi, na verdade, a ressurreição de Jesus. Porque sem a ressurreição, sem o fato da ressurreição, a mensagem da cruz não teria nenhum sentido. Sem a ressurreição, a cruz continuaria sendo ou representando uma maldição e não uma bênção. A mensagem da cruz não teria sido uma mensagem de vida, mas continuaria sendo uma mensagem de morte, como nos apresenta Paulo em Gálatas 3, verso 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluia! Glória a Deus! A ressurreição de Jesus nos ensina que a morte física não é o fim, e sim nossa entrada para a vida verdadeira, para a vida plena, para a vida eterna com o Pai. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição torna possível, na verdade, um milagre.
da salvação, não é? Porque ela nos garante também a nossa ressurreição, não é? Ela nos garante que, como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte para nascer, para reviver para a eternidade na presença do Pai. Meus irmãos, neste ano, nessa sexta-feira da Paixão, gostaria de refletir com os irmãos, mesmo que brevemente, sobre outro acontecimento marcante daquela semana. Uma semana tão especial na história. Esse acontecimento se deu já no final da permanência de Jesus, um pouco antes da sua prisão e do seu martírio e crucificação. Foi a oração de Jesus, a oração chamada de oração sacerdotal de Jesus, não é? Um momento que Jesus separou para interceder ao Pai em favor da humanidade. Gostaria de destacar alguns ensinamentos importantes que essa oração nos traz, nos apresenta. Como nos anos anteriores, eu gostaria de iniciar com uma frase do pastor Elben César, já falecido, fundador da revista Ultimato, quando ele diz o seguinte: de forma sucessiva, o ventre ficou vazio, a manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio, mas o mais alto trono continua ocupado. Aleluia! Meus irmãos, esse pensamento do pastor Elben é extraordinário, porque enfatiza que todos os acontecimentos da vida de Jesus, enquanto homem, foram transitórios, como ocorre também conosco. Tudo o que aconteceu com ele no mundo, naquele momento histórico da sua passagem entre nós, enquanto homem, foi passageiro. Como aconteceu conosco, o ventre de nossa mãe ficou vazio, o berço que nos acolheu ficou vazio, o peito que nos amamentou ficou vazio. E brevemente, meus irmãos, o leito de hospital e a tumba que vai nos acolher ficará vazia, cumprindo a promessa que Deus nos deixou em Cristo Jesus. Só o que virá depois será eterno, será para sempre. Essa é a mensagem central da Semana Santa. Essa é a mensagem que nós encontramos nesse conjunto de acontecimentos ocorrido naquela última semana da passagem de Jesus por este mundo. Essa é a mensagem que cantamos. Ora vem, Senhor Jesus. Acredito, meus irmãos, que aquela última semana foi a mais intensa do ministério de Jesus. Foram inúmeras experiências, muitos ensinos, alguns por meio de parábolas, outros ensinos que se deram por ações diretas, a expulsão dos cambistas no templo, os embates que ele teve com as autoridades religiosas, as curas, os milagres que aconteceram, muitos. Enfim, um conjunto de acontecimentos marcantes. Foi uma semana intensa, foi uma semana de muita ação de Jesus. E já nos últimos momentos, antes da sua prisão, ele fez então a oração que ficou conhecida como oração sacerdotal. Porque é a oração de um sacerdote, é a oração de um pastor em favor de suas ovelhas. E coloca ali diante de Deus os seus desejos finais.
já nos últimos momentos, antes da sua prisão, do seu martírio, da sua crucificação. E nós gostaríamos de destacar os últimos versos dessa oração, a partir do verso 24 de João, capítulo 17, que diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a oração sacerdotal de Jesus pode ser dividida em 3 segmentos. No primeiro, ele ora por si mesmo. Ele começa a sua oração pedindo que o Pai o glorifique com a mesma glória que ele tinha antes da sua encarnação. Portanto, embora esvaziado da sua glória para assumir a condição humana, ele tinha consciência dela e suplica então ao Pai que a restaure, a restitua a ele assim que sua obra fosse concluída. No segundo segmento, ele ora pelos discípulos que ficariam e dariam continuidade à obra redentora da salvação, que ele então estava ali realizando. Nessas alturas, meus irmãos, Jesus tinha consciência clara de que tudo o que ele tinha que fazer, de que tudo o que lhe cabia fazer, já tinha sido feito. Todas as coisas que precisavam ser feitas, ele tinha feito, ele tinha concluído. Ele havia revelado o Pai, porque essa foi a sua grande missão. Ele havia revelado o Pai na sua plenitude, na condição de homem. Ele tinha mostrado ao homem a identidade do Pai. Sua hora era chegada. Ele tinha plena consciência disso. Ele sabia, na verdade, que quando essa missão tivesse sido concluída, ele teria que ser sacrificado. Então, ele pede por aqueles homens que o acompanharam, que estiveram com ele, que foram ensinados por ele. Seu coração estava cheio de amor por aqueles homens. Ele amava profundamente cada um deles. Homens comuns, homens simples, desprovidos de grandes recursos humanos, não é? Desprovidos de valores materiais, mas que foram capacitados por ele para a realização de uma grande missão. Aleluia! E no terceiro segmento desta oração, ele estende sua petição agora em favor dos crentes em todos os tempos, em todos os lugares. E neste grupo nós nos encontramos, nós estamos. O que nos chama a atenção nessa oração, nesse momento, é a visão de abrangência que Jesus tinha, consciência que ele tinha da abrangência do seu ministério, da sua obra redentora. Seu projeto de salvação iria longe, no tempo e no espaço. 2000 anos depois,
cá estamos nós, nos sentindo alcançados por essa oração. Aleluia! É como se pudéssemos estar ouvindo Jesus orando e dizendo para o Pai, com essas palavras, abro aspas, minha oração não é apenas por eles, aqueles que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aleluia! Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. É assim que ele inicia este terceiro segmento da sua oração, da oração sacerdotal. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Que poder é esse que nos alcançou? Que poder é esse que alcançou o mundo? E eu fico pensando, Senhor, o que seria da humanidade sem sua intervenção, sem sua encarnação, sem essa oração em favor dela, em favor da humanidade, sem a sua morte, sem a sua ressurreição. Meus irmãos, é interessante que a oração era um recurso que Jesus tinha. Como homem, não é? Desprovido dos atributos naturais de Deus, o recurso que ele tinha para se relacionar com o Pai era a oração, que é o mesmo recurso que nós temos. E Jesus usou a oração intensamente para cumprir esse propósito de manter uma relação íntima, manter o seu contato, a sua comunhão com o Pai. E os versos que destacamos dessa oração, então, inicia com ele pedindo ao Pai que nos mantivesse com ele, que permitisse que nós continuássemos com ele. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Lembro que quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ali reunidos, um anjo disse: por que estás olhando para o céu? Esse que agora vocês veem subir, voltará, para que onde ele estivesse, nós também pudéssemos estar. E ele disse: olha, eu não vos deixarei sós, eu enviarei o meu Espírito, Espírito Santo, para estar convosco, como consolador, como orientador na sua caminhada. Então, essa palavra profética, o Pai cumpriu, porque nós continuamos na presença do Senhor. Ele continua entre nós, ele continua atuando no meio da igreja, agindo em nosso favor. E em seguida ele diz: Pai justo. Essa expressão, irmãos, parece estranha para nós quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, cheio de tanta maldade, tanta hipocrisia, tanta futilidade. Muitas vezes sentimos até dificuldade, mesmo nós, de ver a justiça de Deus. Temos ouvido com frequência a expressão: onde está Deus? Porque desde a antiguidade, reportando lá a cultura grega, a justiça era vista como um atributo de Deus. Por isso, a aparente ausência de justiça no mundo indicaria uma ausência de Deus. Ocorre, meus irmãos, que nem a justiça de Deus, nem Deus estão ausentes. Ela está presente. E aqui eu não me refiro à justiça humana. Esta realmente é falha
e tem se mostrado ausente ao longo da história. Estou me referindo aqui à justiça divina, justiça de Deus. Nessa nós podemos confiar. Deus não falha. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Toda a sua palavra está se cumprindo dia a dia. Isso nós temos visto com clareza. Por isso, em sua oração, Jesus se refere a Deus como Pai justo. A morte vicária de Jesus, que para o homem comum seria um ato de injustiça, na verdade, ela significa a maior prova da justiça de Deus. Para nós que conhecemos a Deus, conhecemos sua perfeição, sua santidade, a morte vicária de Jesus e sua ressurreição são a maior prova da justiça de Deus. Nossa justificação, nossa redenção, nossa salvação só foi possível pelo sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo não conhece a Deus, mas Jesus revelou o Pai a nós, revelou toda a justiça e santidade de Deus a nós. Mas, acima de tudo, revelou todo o amor do Pai. Foi por amor que Jesus teve que se despir da sua glória, se encarnar, tornando-se igual a nós, sujeito às mesmas dores, às mesmas limitações, para que por meio do seu sacrifício perfeito pudesse restaurar a imagem de Deus que havia sido corrompida em nós. Meus irmãos, estamos concluindo essa palavra. A Páscoa é uma festa que celebra a vida. Neste ano em que estamos envolvidos em um clima de enfermidade e morte, o sentido da Páscoa é ainda mais relevante, mais vivo. Jesus morreu para que por Ele tenhamos vida, vida plena, vida eterna. O projeto de vida, de salvação de Deus se cumpriu no ato do sacrifício e ressurreição de Jesus. É a vida do Pai inoculada em nós pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sentido da nossa existência nós encontramos em Jesus. Páscoa é libertação da escravidão do pecado. Esse vírus mortal. Páscoa é, portanto, vida. Vida livre, vida abundante, vida plena. Meus irmãos, que nesta sexta-feira santa, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e o grande amor de Deus nos alcance. Desejo que a paz do Senhor reine entre nós. Apesar das lutas, irmãos, apesar das dificuldades que estamos vivendo, nosso grito é de vitória. Nosso grito é Maranata. Seremos e somos vitoriosos. Aleluia. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele mesmo complete essa palavra no coração dos irmãos. Vamos então, mais uma vez, adorar o Senhor. Vamos cantar um louvor a Deus. Eu peço que os irmãos nos acompanhem nessa adoração. Posso crer no amanhã,
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Nós somos vitoriosos em Cristo. Amém. Vamos orar. Eu convido minha esposa para fazer essa oração final nesse instante em que vamos encerrar esse culto de adoração ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos quando colocamos nossas vidas mais uma vez na Tua presença, Pai. A gente agradecemos, Senhor Deus, por este Amém, momento, Jesus. Senhor, reunido na Tua presença. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, Amém, de poder Pai. louvar o Teu nome, de poder estar presente, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor Amém, Deus. Uma Senhor. palavra tão Aleluia. boa, Senhor Deus, que nos vivifica, Senhor Amém, Deus, que Pai. nos alegra, Pai. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado vitórias, tem nos abençoado, tem Aleluia, derramado as Tuas glória a bênçãos Deus. sobre as nossas vidas, Amém. tem cuidado, Senhor Deus, de nós a cada momento, É a cada verdade. instante, Senhor Deus. É verdade. E nós já te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade, Senhor Deus, de ouvir mais uma palavra na Tua presença. Amém, Em nome de Pai. Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus e com saudade encerramos esse momento de culto, de adoração, ansiosos por rever os irmãos. A paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe.